tenho certeza que o Senhor está trazendo resposta ao nosso coração nessa noite. Não coincidentemente, ela também fala sobre Pedro. Versículo 31 em diante. Capítulo 22, versículo 31 em diante. Diz assim o texto: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, deixa eu ver como é que está aqui nessa versão, está igual, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E tornou Jesus a dizer: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Somente até aqui diga misericórdia. É, irmão, porque Deus está falando muito hoje, né? Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está no culto ouça, e no culto ouça nós temos porção dobrada de palavra. Quem tem ouvidos? Então aguenta mais um pouco aí para levar um pouco mais de lenha para a tua fogueira. Glória a Deus. O capítulo 22, ele tem como contexto, né, a celebração da última ceia, antes do Senhor Jesus ser capturado e consequentemente após isso, crucificado. Então a gente está falando de um dos momentos finais do exercício ativo do ministério de Jesus aqui na terra antes da sua crucificação. Então é um momento muito importante. Eu disse que é um momento? Não, eu não disse isso. Eu disse que é um momento muito importante. E por que ele é muito importante? Porque nessa última reunião de Jesus com seus discípulos, antes dessa captura e da crucificação, ele vai usar esse tempo para dar instruções muito importantes para os seus discípulos, porque eles vão ficar um intervalo sem a pessoa de Cristo no meio deles, sem o seu mestre. Isso vai abalar sua vida emocional, vai abalar sua vida física, seu psicológico. Você vai perceber que pós Getsemane, os discípulos vão se dispersar. Pedro já foi pregado aqui, ele vai negar a Jesus, Judas vai trair, alguns vão se esconder de medo. Vai ser um período de trevas, um intervalo cabuloso, sinistro. E Jesus vai preparar seus discípulos, porque por mais que eles estejam maravilhados com tudo aquilo que eles estão aprendendo, tudo aquilo que eles estão vivendo na companhia do Senhor, a verdade é que eles têm pouco tempo de convivência com o Senhor, por mais intenso que esteja sendo esse discipulado. Então, Jesus quer fortalecer suas bases, quer ver como é que está a condição do seu discipulado ali, no tete a tete, no partir do pão, em comunhão. E esse momento é um momento muito marcante, é um momento muito especial, porque o Senhor Jesus vai celebrar essa ceia. E fazemos isso até hoje em memória dele. Agora pense, se para nós isso já é muito importante, sem dúvida, um dos ritos mais importantes da igreja, a celebração da ceia. Imagine poder participar de uma ceia onde o homenageado é também o celebrante. Eu não sei se você está entendendo, mas é tipo assim, ó. Imagine uma ceia na condição que você entende de culto. Aí imagine você indo para esse culto que é a celebração da ceia, que a gente já compreende como um dia muito especial no calendário da igreja, um dia muito importante para a igreja. E aí imagine que você está indo para esse culto, e quem é o pregador da Santa Ceia? Jesus. E não
não já sendo isso impressionante, ter ele como celebrante, ter ele como homenageado e ter ele como ministro. Imagine isso, traga aí a configuração que você entende de comunhão a partir de um culto. Imagine que ao invés de que eu estivesse pregando aqui, Jesus em pessoa, em carne, estivesse pregando a palavra da qual ele mesmo diz ser o verbo. Não, você está maluco, você não está nem conseguindo imaginar. É absurdo. E aí, para completar, como se isso já não fosse impressionante, ele vai começar a dar ali palavras que antecedem esse momento, preparando os seus discípulos. E mesmo sabendo que está chegando o pior momento da sua vida, na sua condição humana, sabendo que ele foi preparado para aquilo, mas aquilo não diminui o nível de dor e a intensidade de sofrimento que ele está para viver, ainda assim, ao terminar aquela cerimônia, ele vai cantar um hino. Gente, imagina um culto onde Jesus também é um ministro de louvor. Não, pelo amor de Deus, não me deixa ficar doida sozinho não, sozinha não. Não dá uma cara de sensato, de sensata não. Imagina você, acabou de tomar, comer do corpo através do pão, beber do sangue através do cálice, e aí esse momento acabou de acontecer e Jesus começa a cantar. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É muito poder de Deus ou não é na concentração por metro quadrado? Eu não sei. Eu fico imaginando, e a gente imagina, porque o próprio Jesus neste mesmo dia fez uma promessa dizendo assim: olha, até que vocês estejam comigo. Agora não sou eu na mesa de vocês, são vocês na minha mesa. Até que vocês estejam comigo na minha mesa, eu não provarei mais do suco da vide. Gente, meu Deus, eu vou falar aqui de um jeito grosseiro, mas todo mundo vai entender. Gente, tem um vinho guardado só para o dia das bodas do Cordeiro. É muito forte. Então veja, tudo isso é um apontamento para aquilo que a gente vai viver, mas os discípulos estão tendo o privilégio de poder viver isso em tempo real, em carne, em sangue, em corpo, em matéria, físico, ali na hora. Isso é maravilhoso. Quem conseguiu imaginar a cena aqui comigo, diga glória a Deus. Pronto, contextualizei para você o cenário. Agora imagine, um cenário como esse, se um culto como esse, oferecido por nós, pecadores que são apresentados por Jesus como irrepreensíveis diante de Deus, mas ainda assim, nós, né? Porque nós estamos aqui e ele está recebendo esse culto por nós, porém, apesar de nós, porque se dependesse só de nós, ele matava todo mundo aqui. Não sobrava um. Camila, fala por você, alecrim dourado. Vou pedir para Deus te recolher essa noite ainda então, né? Isso aqui é graça, é sangue de Jesus, é bondade, é misericórdia. Então imagine, se nessa perspectiva, que por mais extraordinária que seja, ainda é limitada, imagine numa perspectiva humana, física, literal, em tempo real. Irmão, tem como um culto desse do capítulo 22, tem como uma ceia dessa do capítulo 22, tem como ser ruim? Tem como ser ruim, gente? Não, tem gente que está na dúvida, é porque você ainda não conhece Jesus. Eu vou perguntar para quem já conhece. Tem como ser ruim? É impossível. Esse aqui é sem dúvida um dos pontos altos do ministério de todos esses discípulos, sem dúvida nenhuma. Imagine poder olhar diretamente no olhar de Jesus de Nazaré e sentir todo o perdão, toda a ternura, toda a compaixão, toda a misericórdia. Esquece! É incrível, é maravilhoso. Então, não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Como é que depois de um culto desse, e aí eu estou usando culto para usar o contexto do nosso entendimento aqui, tem como depois de um episódio desse, irmão, arrumar confusão num culto que Jesus é o pregador, num culto que Jesus é um cantor, no culto em que ele mesmo celebra a ceia, que fala sobre ele mesmo, ou seja, onde Cristo é o centro e Deus é glorificado no Filho e o Filho é exaltado no Pai? É extraordinário, é maravilhoso. Só que sabe o que vai acontecer? Logo depois desse episódio, Jesus está falando que vai se retirar do meio deles,
antecipando para eles a informação daquilo que está prestes a acontecer. A gente está falando aqui de papo de umas 6, 12 horas no máximo até que ele seja capturado. É literalmente, antes da crucificação, o último momento de comunhão entre Jesus e os seus. E aí, esse momento que eu acabei de narrar para você acabou de acontecer. Então Jesus está dizendo para eles o que vai seguir daqui por diante. E vai firmá-los. Vai fazer eles entenderem como eles devem se comportar. E como é que ele fala isso? Preparando eles, dando a eles a seguinte perspectiva, de que ele, por um tempo, não estará mais no meio deles. E quando eles ouvem isso, de vez se preocuparem em aonde ele vai estar, ou as coisas que estão para acontecer, o texto diz que eles começam a brigar entre si, porque eles começam a pensar, se o líder não está, quem é que vai liderar em seu lugar? E eles começam a questionar entre eles quem, pois, será o maior. Isso sobre a perspectiva de que alguém assuma o lugar de liderança, já que Jesus não estará mais naquele tempo presente entre eles. Isso é um absurdo e eu nem vou entrar nessa parte aqui da mensagem, porque senão a gente vai se estender. Uma cadeira de liderança, quando se esvazia, antes de saber quem vai tomá-la, eu nem vou colocar aqui esse quesito, porque Jesus é insubstituível. Mas de uma maneira geral, qualquer cadeira de liderança, antes de ser substituída, primeiro ela precisa ser chorada por ter sido esvaziada, seja qual o motivo que for. Os discípulos não vão se comportar bem nessa hora. E aí o texto diz que forte discussão vai haver entre eles. E qual é o motivo da discussão? A discussão é ridícula, gente, porque depois de um episódio célebre, maravilhoso, memorável, eu poderia até dizer aqui, inenarrável, depois desse, eles vão estar brigando entre si para saber quem é o maior no meio deles. Que coisa ridícula! E eles começam a discutir, não discute fraco não, fala alto que nem eu estou falando aqui, eu imagino, porque o texto diz assim, ó, e houve forte discussão entre eles, alguém ficou com a cara vermelha, a veia do pescoço de alguém se levantou, a voz de alguém se sobressaltou ali, ao ponto que Jesus teve que entrar para intervir, e estando presente, tendo que se comportar ali, vendo eles discutirem como se ele não estivesse. Tamanha é a forma como a mente deles foi tomada pelo lugar, pela posição, pelo status. Aí Jesus vai dizer, olha, estando eu entre vós, em outras versões vai dizer assim, olha, quando eu estive entre vós, quando eles começam a se comportar como se Jesus não estivesse ali, o próprio Jesus se dirige a eles como se já não estivesse mais ali. Meu Deus. Olha, quando eu estive entre vós, ou estando eu entre vós, quem é o maior? Não sou eu a maior autoridade? Então, e estando entre vós, o que foi que eu acabei de fazer agora? Estou parafraseando para a gente ganhar tempo. O que foi que eu acabei de fazer agora? Jesus acabou de se comportar como um servo, mesmo sendo Senhor. Ele amarrou a toalha na cintura, encheu a bacia de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos antes da celebração. Então ele está dizendo, olha, no vosso meio é diferente de como ela no mundo. Lá no mundo as maiores autoridades encontram os primeiros lugares e a posição de destaque. Mas no meu reino, aquele pois que quiser ser o maior, sirva. Entre vós não será assim como ela fora. Vai ser diferente. Jesus bota cada um no seu lugar e acaba com aquela discussão. Mas quando ele termina e acaba com aquela discussão, ele só chama um nome para chamar a atenção de maneira mais pessoal, direta e intencional. Quem é? Aí vamos lá, isso aqui é conjectura, não estou dizendo que a Bíblia afirma, é a liberdade que eu tenho para conjecturar diante do contexto que eu acabei de contar para você. Ele chama a atenção de geral, ele entrega a palavra de admoestação para todos, mas de maneira direta ele só chama um, que é Pedro, e não chama ele de Pedro, o nome que ele mesmo o deu, mas chama ele de Simão, pelo nome que o conheceu antes de que Simão pudesse conhecê-lo. Simão, Simão. E aí ele diz, olha, Satanás pediu para cirandar, em outras versões, para peneirar você como trigo.
A palavra foi para todos, mas a quem mais é dado, mas também será. E sim, ele deu mais a Pedro. Não foi sobre João e nem sobre nenhum outro a quem ele disse: tu és, e chamou o nome, Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a gente sabe que a visão do apostolado, ela é manifestada de maneira muito mais proeminente sobre a vida de Pedro. Ele é a liderança da igreja primitiva. E dentro desse contexto, Jesus agora vai chamá-lo, não de Pedro, mas vai chamá-lo de Simão. Porque o que eu estou vendo diante de mim não é um homem convertido. Simão, Simão, é crente, mas ainda não é convertido. Como é que a gente sabe que ele é crente? Ele está seguindo Jesus, ele reconhece que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o Messias, o enviado de Deus. Como é que eu sei que ele é crente? Ele está na mesa com os 12 e acabou de cear. Completa para mim, por favor. Pedro acabou de cear. Vira para o teu irmão e fala assim: está ceando assim? Ah, Simão. Não sou eu que estou inventando, gente. Olha a narrativa de Jesus com Pedro. Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, então responda para mim aí com inteligência: está convertido? Já sofreu todo o processo de metanoia? Mas não é isso que o desabilita a caminhar com Jesus. Ué, Camila, quem não é convertido então tem que ir embora. Não, quem é convertido é que tem que, quem não é convertido é que tem que permanecer até que se converta. Então, há uma perspectiva de Jesus muito clara sobre Pedro. Ainda não é, mas vai ficar. Ainda não está, mas vai ser. Aleluia. Há uma palavra de esperança aqui para alguém que pensa: Camila, eu congrego há anos, mas não estou conseguindo me firmar. Camila, eu me sinto muitas vezes como o apóstolo Paulo, o miserável homem que habita em mim me humilha. Eu vivo no looping de consciência da culpa do meu pecado, das coisas que faço e não quero fazer, das coisas que planejo fazer para a glória de Deus, mas não consigo fazer. Eu me dirijo agora a um grupo de crentes que andam revoltados consigo próprio, maravilhados com a glória de Deus, mas constrangidos de cultuarem no seu altar, constrangidos de fazerem com Deus um propósito, constrangidos de retornarem ao lugar da oração, constrangidos de entregar oferta de sacrifício, de louvor a Deus. Por quê? Porque perceberam a miserabilidade que habita no homem que há em você. Mas este mesmo homem, e agora eu falo do apóstolo Paulo, que disse isso, ele também vai terminar uma das suas cartas mais importantes dizendo: combati o bom combate. Ele não vai dizer eu venci, ele não vai dizer eu ganhei, preste atenção, ele vai dizer combati. Então eu percebo que ele foi até o terceiro céu, ele ouviu coisas inefáveis, das quais mesmo sendo poliglota, não conseguia reproduzir aquilo que ele ouviu, de tão maravilhado foi o que ele ouviu. Ele vai dizer pra gente o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, o que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que eu pude sentir. E calaçai. Ele vai dizer: eu fui arrebatado em espírito. Na verdade eu não sei se no corpo ou se fora do corpo. Este mesmo homem vai dizer: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não vai dizer eu desisto, ele não vai dizer eu não presto, ele não vai dizer para mim não dá, ele não vai dizer eu não tenho jeito, ele vai dizer: mas graças dou a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Este mesmo Paulo não vai se entregar à depressão, não vai se entregar à ignomínia, ele não vai se entregar à vergonha, ele não vai se entregar à autocomiseração. Ele vai ter uma consciência clara de que sim, é com
culpado, de que sim, precisa de conversão, de que sim, precisa de libertação, de que sim, ele precisa orar constantemente, mas ele nunca vai dizer eu desisto. Ele vai terminar os últimos dias da sua vida não dizendo eu venci, nem dizendo eu perdi, mas vai terminar dizendo eu não parei de combater. Combati. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem alguém aqui que está ouvindo e está dizendo: Camila, se Pedro passou por isso, eu não sou melhor do que ele. Você pode não ser melhor, mas também não é pior. Deus está dizendo: a vitória não está no orgulho de querer dizer eu venci, para mostrar à sociedade o quão incrível você é. A vitória está em conviver com a humilhação de você saber quem nunca será, e mesmo assim não desistir de continuar lutando para ser a melhor pessoa que você pode ser, para a glória de Deus. Quem está me entendendo aí, diga amém. Você quer mostrar para mim, para Deus, para a igreja, que é nobre ao perceber que ainda não venceu alguma área da sua vida, e então recuar e se retirar da mesa da convivência, dos cultos. Estou falando com gente agora que está assistindo online, porque diz assim: eu não posso pisar numa igreja nunca mais. E você está me assistindo agora do online, o Espírito de Deus está testificando essa palavra, e você diz assim: é comigo que Deus está falando. Sim, é com você. E por que não pode? Eu não posso, porque eu não tenho condições. Eu não posso fazer isso nunca mais. E sabe o que você pensa? Que isso te torna digno. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa responsabilidade, pois eu vou falar duramente, a fim de alcançar a sua libertação com uma palavra muito clara. Isso não é humildade, isso é ego. Isso não é dignidade, isso é covardia. Simão. E agora eu volto para Pedro, para a gente poder entender essa narrativa aqui. Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo. Eu quero que você entenda algo que fica mais explícito quando você tem a oportunidade de meditar em Mateus capítulo de número 13. Eu disse Mateus capítulo? Vamos de novo, eu disse Mateus capítulo? Em casa você vai ver melhor. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 em diante. Qual foi o capítulo que eu disse? De qual livro? Jesus vai dizer assim em um outro momento, que não este que eu estou pregando agora. Lá em Mateus no capítulo 13, em um outro momento, ele vai conversar com seus discípulos dizendo assim: olha, mas o reino dos céus é semelhante a um campo, aonde o dono do campo mandou os seus servos semearem a boa semente. E o que é a boa semente? A boa semente é o trigo. Completa aí para mim, por favor, se você já me ouviu. Qual é a boa semente? É o trigo. E aí o dono do campo, o dono da terra, entrega aos seus servos, a boa semente. Ele diz assim: vai lá, pode semear a boa semente. Então os servos agora vão passar aquele dia trabalhando no campo do seu Senhor. E eles começam a semear aquela semente. Isso é uma parábola que Jesus está contando acerca de como é e deve ser visto o seu reino aqui na terra pelos seus. E aí ele vai dizer assim: então os servos pegam a boa semente. Qual é a boa semente? Pegam a boa semente, vão ao campo e começam a semear a boa semente, que é o trigo. Depois de um dia inteiro de trabalho, é natural a pessoa se cansar. E o texto vai dizer que chegada a noite, todos dormiram. Eles dormiram. Então os servos terminaram o trabalho, plantaram a boa semente no campo do seu Senhor, mas à noite todos dormiram. Não diferente da parábola das virgens, Mateus capítulo de número 25, o sono fala do nível de impotência ou da morte, a qual todos nós de uma maneira ou de outra estamos fadados. E é por isso que eu gosto do termo impotência, ainda mais do que a morte, porque existem momentos na sua vida que você vai dormir mesmo vivo. Áreas que não importa o quanto você tenha ou quem você seja, você será impedido de agir, porque o sono é para todos. Então, agora todos dormiram, diz o texto. E aí Jesus continua a parábola e ele diz assim: olha, que enquanto eles dormiam durante a noite, o inimigo veio. Quem veio?
o inimigo veio e naquele campo que havia sido acabado de ser arado, aterrado, aplainado e semeado para a boa semente, que é o trigo, o inimigo ele entra enquanto eles dormem, trazendo outra semente consigo. Se a boa semente é o trigo, a semente que não é boa trazida pelo inimigo é chamada de joio. Aí vem então o inimigo e semeia o joio, aonde eles já haviam semeado o trigo, se aproveitando do mesmo lugar, se aproveitando da mesma logística. Aí eles vão lá, o inimigo vai lá e semeia o joio. Quando eles acordam pela manhã, como isso é uma história, é uma parábola, quando eles levantam pela manhã, eles percebem que o joio está crescendo junto com o trigo. Eles vão correndo à casa do Senhor, ao dono do campo, e eles batem na porta do dono da casa e do dono do campo e dizem: Senhor, Senhor. O Senhor abre: o que foi? Qual foi a semente que o Senhor nos deu para semear? Ele diz: ora, eu dei para vocês a boa semente, que é o trigo. Mas então agora, como é que está nascendo o joio lá no meio do trigo? O Senhor quer que nós vamos lá agora e arranquemos o joio de lá. E aí o Senhor vai dizer, e tem um ponto de exclamação no texto, ele vai dizer assim: não, é bem imperativo, não, porque há de ser a instrução que o Senhor do campo, o dono da terra, vai dar aos servos. Há de ser que na tentativa de arrancar o joio, vocês também vão levar com ele o trigo. E ele, na condição de agricultor, não quer perder o trigo. Por quê? Porque o trigo é a boa semente. Falando no campo da agricultura, por que o trigo é a boa semente? Porque você planta uma semente de trigo e se ela te der pouco, ela vai te dar uma espiga com umas 30 sementes. Se ela der pouco. Se ela der um pouco mais, ela vai dar 60. Agora acredite, na maioria das vezes, uma única semente de trigo pode fazer abrir no galho de trigo até 3 espigas, fazendo prosperar uma semente, trazendo de volta 100. Por isso o texto vai dizer 30, 60 e 100 por um. Se uma semente de trigo, uma semente, por favor, acompanhe comigo. Se uma semente de trigo, ela tem a capacidade de trazer 30 sementes de volta para o agricultor, ele já diz logo de cara: não mexa com o joio. Por quê? Porque o que o joio traz? Joio. Então que diferença vai ter se você, para arrancar o joio, arrancar também o trigo? Quem perdeu o joio não perdeu nada, mas se você perder um ramo de trigo, você já perdeu 30 sementes, no mínimo. Então o Senhor vai dizer: não, porque há de ser que vocês, na tentativa de arrancar o joio, também vão levar com ele o trigo. E aí quem perde é o dono da terra. Então não toca no joio, não mexe no joio, deixe que eles cresçam juntos. Quem lembra? Deixe que eles cresçam. Você sabe quem se incomoda com o crescimento do joio? O servo, porque é ele que fica no campo. O dono do campo não está preocupado com o crescimento do joio. Agora, você sabe também outra pessoa que não pode ficar preocupada com o crescimento do joio? O trigo. Por quê? Porque está nítido no texto: o trigo cresce independente do joio. Então ele não tem que se preocupar se o joio está crescendo do lado dele. No final então, diz o Senhor da terra, e aí é Jesus encerrando esta parábola, e aí ele vai dizer assim: deixa eles crescerem juntos. E há de ser que no dia da colheita, no dia da ceifa, aí fica nítido. Por quê? Porque como o trigo cresce pesado, ele cresce com as espigas. Se ele for pequeno, se ele for pouco, ele já devolve 30. Se ele for mediano, ele devolve 60. E se ele vier carregado, ele devolve 100. Então o que acontece? À medida que ele cresce, ele vai se encurvando, porque o fruto traz peso. Agora, e o joio? O joio não, o joio é levinho. O joio ele só tem aparência, ele cresce ali e ele só consegue ser extremamente semelhante ao trigo na fase do crescimento. Por isso, na parábola, Jesus vai dizer que o Senhor do campo vai dizer: ó, deixa eles crescerem juntos. Por quê? Porque na fase do crescimento, nos primeiros dias do crescimento, o joio e o trigo são a olho nu praticamente iguais.
Por isso ele vai dizer, vocês não vão conseguir identificar o que é joio e o que é trigo. E ali na retirada vocês vão acabar retirando também trigo, achando que é joio. E talvez possam até também deixar joio, achando que é. Porque na fase do crescimento eles são. Vamos, na fase do crescimento eles são. Camila, o que isso tem a ver com Pedro? Tem tudo a ver, porque quando Satanás pede para peneirar, não pede para peneirar como joio, pede para peneirar como? Porque joio não se peneira. Eu vou te explicar como que era o processo de recolhimento no dia da colheita. Deixa crescer o trigo e o joio junto. No dia da colheita a gente vai separar o que é joio e vai separar o que é trigo. Como é que funcionava a colheita? Recolhia tudo e começava a peneirar o trigo maduro e o joio que foi recolhido junto com o trigo. Aí vai passando. Se a gente vai falando de uma agricultura ainda anterior à peneira, a gente vai falar que todos eles ficavam depois da foice espalhados no campo. Aí alguém com uma carroça precisava passar com uma esteira por cima, com um menino novo ou um adulto muito magro, para que a semente pudesse ser craquelada. Então passava aquela esteira ou a peneira por cima e feria a casca do trigo. Como é que o trigo cresce? Por que o trigo não pode ser colhido antes do tempo? Porque quando o trigo é colhido antes do tempo, ele sendo trigo novo, completa para mim, fala aí, trigo novo. A semente cresce colada na espiga da casca. Então se você roça ele na peneira quando ele ainda é trigo novo, quando a peneira rasgar ou craquelar a casca, ela também vai ferir a semente. Porque o trigo novo depende de estar colado na casca para receber os nutrientes da terra e a semente continuar crescendo. Quando é que ele está maduro de vez, Camila? Quando a semente já não está mais colada está totalmente solto. Aí a peneira vem, roça na casca da espiga do trigo, aquele raminho de trigo, roça nele, machuca ela, e aí quem sai dali? A semente. Ela não é ferida, porque a semente já estava solta da casca. Isso é trigo maduro. Quem está me ouvindo, diga amém. Por que não pode colher o trigo novo com o joio, com o trigo novo? Porque na fase de crescimento eles são extremamente semelhantes. Então se você pega um trigo novo e você raspa ele na peneira, você vai ferir a semente. Se ferir a semente, você estragou toda a semeadura, porque a semente ferida no celeiro estraga, precisa ficar conservada inteira. Então tem que esperar o trigo amadurecer, porque depois que ele amadurece, pode ferir todo mundo. Depois que ele amadurece, pode roçar ele na peneira. Depois que ele amadurece, pode peneirar ele junto com o joio, junto com o trigo novo, junto com o que for. Por quê? Levava então para o que eles chamam de vento oeste da cidade. O que é isso, Camila? Literalmente é onde o vento fazia curva. Quando roçava na peneira e não na esteira, olha como é que o joio saía. Ali, quem aqui já... Eu estou em Alphaville, eu esqueço disso. Mas vamos lá, para você que ainda tem memória, para você que ainda lembra de onde o Senhor te tirou. Quem aqui já peneirou meio metro aí de areia? Olha lá, tem alguns ali, os outros estão com cara de se fui pobre, não me lembro. Funcionava assim então. Colocava ali, peneirava o trigo e o joio, tudo junto, cortou geral, bota ali. Como é que separava? Ficava no lugar onde o vento passa, na direção que dava para o vento oeste. Por quê? Porque o vento oeste era constante, passava o tempo todo. Então o que acontecia? Quando roçava, que machucava a casca, a espiga do trigo, na hora de jogar para o alto, jogou assim, vocês não vão entender, depois bota na internet para ver como é que é. Tu peneira ali, e tu joga e cai. Peneirou. Quando eles faziam assim, jogou, quem estava passando? Quem é joio não tem peso. Aí o que acontecia? O vento tirava da altura da peneira a casca do trigo e o joio que não tinha nada,
e só caía de volta na peneira a semente. Aí separa a semente, voa a casca. Separa a semente, o vento leva o joio. Só fica a palha e queima ela no fogo. Camila, por que você está falando isso? Porque eu tenho duas verdades para entregar para dois tipos de pessoa. Se você é servo no campo, obedeça ao Senhor. Pare de querer ser o defensor da obra. Evangelho não precisa de defensores, precisa de testemunhas. Evangelho precisa daqueles que aguentam a conviver, dando o testemunho de que eles são diferentes, independente das circunstâncias a seu redor. Tem gente que Deus chamou para ser servo, mas está agindo como se fosse o dono do campo. Agora eu vou lá e vou mostrar quem é crente de verdade. Vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Agora eu vou mostrar para ela quem manda aqui. Passa o dia inteiro tomando conta da vida do joio, olhando as festas e as baladas que o joio está indo. Passa o dia inteiro vendo, deixa eu ver se o joio vai tomar ceia hoje, porque o joio não presta, mas não falta um culto. Aí você gasta a tua vida inteira cuidando da vida do joio, olhando para a vida do joio. Ou seja, você está o tempo inteiro na condição de servo, preocupado com o joio. Mas nesta noite Deus trouxe crente maduro hoje aqui para dizer assim: eu não quero você preocupado como o joio, eu quero você ocupado como o trigo. Vai cuidar de quem gera, vai cuidar de quem cresce. Quer se ocupar de verdade? Vai ser capelão, vai visitar os hospitais, vai ajudar os enfermos. Para de ficar na rede social vendo por onde o joio anda. Vai ver onde o trigo está e alimenta ele, rega ele. Veja, Deus não quer a gente preocupado com o joio, Deus quer a gente ocupado com o trigo. Há uma diferença, há uma diferença. Fale comigo, diga isso agora como gatilho para tentar não mais esquecer do que Deus está falando conosco hoje. Diga: Deus não me quer preocupado com o joio, Ele me quer ocupado com o trigo. Você vai ficar triste, mas se você aguentar até o final da mensagem, você vai entender. Tem gente que já está me ouvindo dizendo assim: Camila, tadinho do joio. Eu já quero dizer para você de antemão: quem semeou o joio foi o inimigo. Olha para cá. Aguenta até o final que você vai repreender essa murmuração da tua mente achando que eu sou religiosa severa. Aguenta até o final. Não, Camila, mas alguém tem que velar pelo joio. Eu já vou voltar novamente na parábola e eu encerro no texto que eu abri. Irmão, o joio, quem semeou foi o inimigo. A quem pertence o joio? Escute isso. Quando os servos vão lá e falam: ô Senhor, que semente o Senhor me deu? Eu dei a boa semente, mas tem uma outra semente ruim crescendo lá. Essa daí quem semeou foi o inimigo. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então quer dizer que agora eu sou serva do Senhor, o inimigo planta e quem colhe sou eu? Olha para mim, você não trabalha para Satanás, você trabalha para o dono do campo. Tem gente que já está começando a ficar com raiva. Aguenta até o final. Também se não aguenta, vai-te embora. Que eu não posso ficar parando a mensagem o tempo todo para tentar te convencer. Quem semeou o joio foi o inimigo. Mas sabe qual é o nosso problema? Eu falo joio, você já pensa logo em pessoa. Porque você tem sua listinha de joio e está aqui dizendo que é religiosa sou eu. Você tem sua listinha de joio. Porque para você, todo mundo que não é crente igual a você é joio. Todo mundo que não frutifica igual a você é joio. Para você, quem não adora que nem você é joio. Só que se tem uma coisa que Satanás não tem o poder, é de semear pessoas. O que ele semeia são circunstâncias. Quando Deus fala da alma do homem, Ele também usa o exemplo do campo de trigo. E Ele não fala só da salva, Ele fala da alma humana. Ele, por exemplo, vai andar em um campo e Ele vai dizer assim aos seus discípulos: vocês dizem que faltam 3 meses para a colheita. É um outro episódio. E Ele vai dizer assim: vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas eu vos digo, olhai para os campos, eles estão prontos.
Nessa hora ele não está falando só de quem está salvo. Sabe de quem ele está falando? De que a alma de todo homem está preparada para que o evangelho seja semeado e o reino de Deus se estabeleça sobre a terra. Então veja, entenda isso. Quem tem mania de sempre comparar joio a pessoa é você, porque você julga pessoas pelo comportamento delas. Então toda circunstância indevida que ela traz faz você dizer que ela é joio. Só que se nessa noite é exemplo do que Jesus disse para Pedro, quando disse para ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar, para peneirar como trigo. E se eu te disser que nessa noite o que Jesus fez por Pedro é o que ele quer que nós façamos pelos trigos novos? Porque e se eu te disser que as pessoas que você tem na sua listinha chamando joio, 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 na verdade são trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Lembra o que eu disse? Que no início do crescimento, trigo e joio são extremamente semelhantes. Extremamente. Então, tem gente que você olha e você diz: fulano é joio. E Deus está olhando para a mesma pessoa e está dizendo: não, fulano é. Agora, se é trigo que deixa cair na peneira, se é trigo que seja provado, se é trigo que seja roçado, afligido, castigado, se é trigo que vá para a peneira. Só que Jesus não deixou Pedro ir para a peneira, porque eu te disse no início como é que funciona no campo da agricultura daquela época. Se o trigo novo vai para a peneira, quando a peneira ferir a casca, também vai ferir a semente. Então Pedro é trigo, mas é trigo. Então eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Vem comigo. Aí ele diz assim: mas quando tu te converteres, ou seja, você ainda não está, mas você vai. Até lá eu vou te cobrir. Até lá eu vou orar. Por que ele está dizendo? Até você amadurecer. Quando a semente soltar da casca, recalar sobre ramancho. Ei, quando você não depender mais da terra, quando você entender que homem nenhum e nem demônio nenhum tem o poder de tirar mais nada de você. Por quê, Camila? Porque quem já morreu para o mundo e vive para Cristo não teme perder nada. E por que não teme? O que é que vão tirar de quem já entregou tudo? O que é que vão tirar de quem já deu tudo? Eu vou te dar um exemplo de trigo maduro. Trigo maduro? Jó é trigo maduro. Tens tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, temente e desviado do mal como meu servo Jó. Ah, mas também teme Jó, Deus, em vão. Ele não está aí coberto de circunstância ou desgraçado vindo semear joio na vida de Jó, que é trigo. Ele está aí cercado de debalde. O Senhor transborda ele para todos os lados. Deixa eu tirar o que ele tem, deixa eu tocar em tudo que ele tem para o Senhor ver quem ele é. Só que ninguém diz para Deus quem eu sou, ninguém diz para Deus quem você é. Deus sabe quem você é. E lhe digo mais, no contexto de Jó, no capítulo 2, Deus vai dizer que é Satanás que instiga Deus. Mas na verdade no capítulo 1 é o desgraçado que aparece na reunião dos filhos de Deus. E ele só aparece, quem puxa assunto com ele é Deus. Por quê? Porque aonde Deus fala, Satanás só responde se ele for consultado. E aí Deus vai dizer assim: tens tu visto meu servo Jó? E aí eu te pergunto, se no capítulo 1 é Deus que deixa ele chegar, por que é que no 2 ele diz que é Satanás que instiga? Porque na verdade o que ele está dizendo é: deixa ele pensar que ele está no controle para fazer o que ele quer, mas isso aqui não saiu do meu controle em nenhum momento. Aí ele vai chamar o inimigo para dar testemunho de Jó. Quem vai exibir Jó é Deus. Quem vai falar de Jó é Deus. Quem vai colocar Jó em posição de destaque, vulnerável para que o inimigo veja, é Deus. Por quê? Porque Deus não quer dar testemunho de Jó. Deus quer dar testemunho do seu poder. E Deus só pode fazer isso com quem está solto da casca. E Deus sabe que Jó é maduro. Aí ele vai dizer: tens tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, temente, desviado do mal como meu servo Jó. Ah, mas tu dá tudo para ele? Deixa eu tirar o que ele tem e tu vai ver quem ele é.
Deus diz assim: vai lá e toque em tudo. Vai lá e toque em tudo que ele tem. Em um único dia, Satanás toca em tudo que ele tinha. E em um único dia, o homem que tinha tudo agora não tem mais nada. Esse homem se curva diante de toda a perda. E ele diz: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Só que isso aqui é maturidade. Aqui ó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Vamos ser honestos aqui? Quem deu foi Deus, não foi? Mas quem foi lá e tirou? O diabo. Só que Jó não reconhece a autoridade do diabo na vida dele. Só reconhece a autoridade do eterno na vida dele. Então o que ele entende? Que se o diabo está tirando foi porque Deus deixou. Satanás só fala no capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Nós temos mais 42 capítulos e ele não fala em mais capítulo nenhum. E quem calou a boca dele? Não foi Deus, foi Jó. Tu acredita? É sério. Diferente de Jesus na tentação do deserto, que por exemplo disse: vai-te Satanás. Aqui Deus não precisou mandar Deus não precisou mandar o diabo embora da vida de Jó. E quem se encarregou de fazer isso, Camila? Jó. E como foi que ele fez isso? Quando ele deu o crédito de tudo que ele vivia, mesmo sendo ruim, para Deus. No momento em que ele está com cacos de telha, já com úlceras, porque Satanás volta a Deus e diz: pele pela pele, vida pela vida, e tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Posso tocar nele? Deus diz: pode tocar nele, só não pode tirar a vida. Aí Satanás volta, cobre ele de enfermidade. Nessa hora até a mulher de Jó já está fora do juízo, e ela diz assim: tu ainda temes a esse Deus? Pega como último fôlego de vida, amaldiçoa ele e morre. Ou seja, morre com orgulho, morre com brilho, morre com dignidade. Aí ele diz: você fala como uma louca. Eu aceitaria de Deus o bem e não aceitaria o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás, nunca mais Satanás aparece na história da vida de Jó. Por quê? Porque Jó está prostrado, com cacos de telha coçando a ferida, em cima de um monte de lixo, fora de casa, fedendo, aparentemente sem ter ao que se apegar. E o texto diz que Deus havia posto um cerco ao redor de Jó. E como está Satanás? Ao derredor. Porque para quem tem cerco, ele não fica ao redor, ele fica ao derredor. É Deus dizendo: respeita a cerca, respeita a cerca. E ele está ali, mas não pode tocar na vida de Jó. Mas ele quer receber o crédito do que ele fez. E o que ele fez? Ele destruiu, ele derrubou casa, ele acabou com um monte de coisa. Então não seria errado se Jó dissesse assim: Deus me deu, o diabo tomou, seja todavia bendito o nome do Senhor. E o nome de Deus continuaria sendo glorificado e Jó continuaria sendo adorador. Você está entendendo isso aqui? Se Jó dissesse assim: Deus me deu, o diabo tomou, todavia sou fiel, bendito seja o nome do Senhor, ele continuaria sendo um homem fiel, ele continuaria sendo um adorador, e Deus continuaria sendo glorificado e testemunhado na vida de Jó. Só que quando é que ele arrebenta as pernas de Satanás? Quando Satanás está ao derredor, dizendo, ouvindo ele dizer: Deus deu, e parece que eu vejo o inimigo ao derredor dizendo assim: ele deu, mas eu tirei. Falei, quem tirou? Ele deu, mas eu arrebentei com tudo. Falei, como eu arrebentei? Não, tudo bem, quer dar a glória para Deus? Dá. Mas dê aí meu crédito, diga aí o que eu fiz na tua vida. E o cara está no nível mais alto de adoração que o homem pode chegar. Quando? O nível que ele só quer Deus e mais nada. O nível que ele não quer Deus e porta aberta, não é Deus e saúde, não é Deus e vitória, não é Deus e cura. De uma pessoa assim, Satanás tira tudo não tirando nada. Aí ele diz: Deus deu. E o inimigo: tá, mas e aí, eu tomei. E ele diz assim: e Deus tomou. É um dos episódios raros da Bíblia em que Satanás não é expulso. Eu vou falar de um jeito aqui, talvez você entenda melhor. Ele não veio porque foi chamado, também não saiu porque foi expulso. É um dos episódios raros da Bíblia que ele sai porque não tem mais nada.
Eu vou mais além. Se eu pudesse liberar uma palavra profética agora, o que eu diria para você é: deixe o diabo sem graça. Ele vai ter que sair, porque não tem mais ambiente que lhe dê crédito para ele ficar. Tudo que acontece de bom na vida desse cara é Deus, e tudo que acontece de ruim na vida desse cara é Deus. Eu vou ficar aqui fazendo o que se ele não reconhece a realidade do meu trabalhar? Foi-se embora. E depois segue só Deus e Jó. Aí eu te digo, quem é Jó? Trigo maduro. Responda para mim, para a gente encerrar junto. Quem é Jó? Quem é Jó? Pode tocar na casca, pode ferir a casca, porque a semente, que é a alma dele, não está mais atrelada à casca. Camila, como é que a gente sabe disso? Eu estou usando uma linguagem poética, mas você está entendendo, não está? Sim ou não? Amém ou não amém? Não vai ferir ele, por que não? Porque ele é maduro. Então sua alma não está mais atrelada às necessidades do seu corpo. Logo, seu corpo não está mais atrelado às necessidades da terra. Há coisas que são necessárias para seres humanos inseguros, estressados. Jó já está em outro nível. Isso é um trigo maduro. Como é que a gente sabe disso? Porque o texto diz que no capítulo 42 ele vai orar a Deus para que Deus abençoe os seus amigos. Por quê? Porque ele continua crendo em Deus, mas não está esperando receber mais nada de Deus. Quando Jó diz no capítulo 42 assim: olha, agora bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou pensamentos ou desígnios podem ser impedidos. Jó não está dizendo eu creio que tu vai me dar vitória, não. O que ele está dizendo é: agora eu entendi que o Senhor é tão Deus e eu sou tão teu, que tu pode fazer comigo o que tu fez, e tu vai continuar sendo o meu Deus. Tanto é que ele não ora mais por ele. Não ora mais por ele. Ele ora a Deus, mas agora ora pelos seus amigos. Não tenho mais expectativa de receber nada, mas tenho expectativa de que eu pedindo, Deus me ouça e abençoe meus amigos. E começou a orar pelos seus amigos. Aí o texto então, célebre e famoso, vai dizer: e Deus virou o cativeiro de Jó. Ou seja, a situação a qual ele estava preso, enquanto ele orava pelos seus. E Deus deu a Jó em dobro tudo o que dantes ele possuía. Então ele recebeu muito mais do que o que ele tinha antes. Ratificando aqui, Satanás está dizendo lá no início: me deixa tirar o que ele tem para que o Senhor veja quem ele é. Deus diz: toca, tira. Por quê? Porque fica claro no processo que quem ele é não foi forjado e não depende daquilo que ele tem. Então toca no que ele tem para que você veja quem ele é. Tocou no que ele tinha e ele continuou sendo, porque ele não dependia do que ele tinha para saber quem ele era. Aí lá na frente, Deus vai dar em dobro tudo. É Deus dizendo assim: olha, você não é por causa do que você tem, mas agora eu vou te dar tudo em dobro. Por quê? Porque você não é por causa do que você tem, mas você tem e vai ter muito mais por causa de quem você. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai gritar pro vizinho aí, vai dizer assim para ele: amadurece, trigo. No 3, calma que eu quero ver você gritando. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai olhar para ele ou para ele vai dizer: amadurece, trigo. É 1, é 2, é 3. 3, diga. Bota a mão no ombro dele ou dela e dá uma sacudida e diz: amadurece, porque a peneira vem aí, irmão. A peneira vem aí. Estamos sendo guardados, estamos sendo fortalecidos, mas a peneira vem aí. E quem estiver preso na casca vai ser ferido, mas quem mais maduro, ele dá resultado. Quero dizer para você que ainda tem um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa que ainda não é convertido, não chame ele de joio. A partir de hoje ele vai entrar numa nova escala que você aprendeu. Qual é a escala? Camille, o que eu faço com ele até lá? O que Jesus fez com Pedro. Rogue por ele, ore por ele, peça por ele. Sabe por quê?
Novo, ele está te dando trabalho, mas maduro, ele vai ser pioneiro nos projetos que você sonhou. Ele vai ser a continuidade da sua chamada. Vamos falar rasgado? Novo, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas maduro, na primeira mensagem ganhou 3.000 almas de judeus convictos. Novo, ele fez bagunça depois da ceia, gritou com quem não devia, arrumou confusão e tumulto, porque trigo novo é assim, extremamente parecido com joio. Discute na internet, fala comentário, faz besteira, às vezes se arrepende, às vezes precisa ser disciplinado, porque é trigo novo. Ele cortou a orelha do soldado Malco, obviamente estava mirando no pescoço ou na cabeça, porque trigo novo é atrapalhado, é intempestivo, faz o que não deve. Novo, ele arranca a orelha do homem, mas maduro, ele cura uma multidão de surdos que nunca haviam ouvido falar do evangelho que ele pregava. Maduro e não novo. Ao ver a cruz, ele não sente medo como quando era novo na fogueira que foi pregada. Conhece ele? Não. Já teve com ele? Eu não sei do que você está falando. É porque era novo, mas maduro. A guarda romana vai julgar ele e vai dizer: tu vai morrer morte de cruz. Eu só tenho um pedido, ele vai dizer. E alguém pensa, quem conheceu o trigo novo, quando vê ele maduro, vai pensar: que é, covarde? Vai negar? Vai pedir arrego? Não, isso é quando eu era novo, agora eu estou maduro. Faz um favor, qual? Te livra da cruz? Não, vira ela de cabeça para baixo e piora, porque eu não sou digno de morrer a morte do meu Senhor. Pega na mão do teu vizinho aí agora, segura a mão do vizinho, vai, pega na mão dele, sacode ele e diz: 2025, fala, 2025, você tem 5 meses. Solta da casca, sacode ele até ele ficar de pé, coloca ele de pé, solta da casca, amadurece, porque maduro você dá resultado. Mas ele te respeita sabendo que você é trigo. Aqui, joio ele não pede para peneirar, porque o joio é dele, é a semente do inimigo. Sabe por que você está vivendo essa circunstância? Porque você é trigo. Porque se você fosse joio, você estava na mão do capeta. Então, qual é a sua responsabilidade daqui para dezembro? Dedicar-se ao seu amadurecimento, valorizar a cobertura que estão fazendo a seu respeito, o investimento, seja seu pastor, sua mãe, seu pai, a igreja local onde você congrega. Cabe a você honrar o investimento. E Jesus, Camila, Jesus vai proteger o investimento, porque são 3 anos e meio semeando. Tu acha que agora ele vai deixar ele cair na peneira antes de tudo e acabar com o início da igreja primitiva? Deus está dizendo: quando você desiste de orar por quem você ama, você não desiste da pessoa, você desiste do que Deus te deu. Ore, cubra, porque aqui hoje só tem 2 opções: ou você é servo e vai cuidar de trigo, ou você é trigo e tem 5 meses para amadurecer. Camila, mas vai dar tempo? Vai dar, porque o trigo normal só precisa de 100 dias para começar a se fortalecer. Você tem 5 meses. É 5 meses? Falei certo, gente? É, também em agosto, não é? É ou não é? Eu não me irrito uma hora dessa. Você tem 5 meses. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Qual é a oração, Camila? Peça ao Senhor: Senhor, me solta da caixa, que eu estou muito preso aos meus investimentos, preso ao meu dinheiro, preso ao meu status, preso ao prestígio social. Eu estou cada vez mais vulnerável aos ataques do diabo, porque ele está percebendo o medo que eu tenho de perder, o quão apegado à casca eu estou. E eu não quero, Senhor, ficar vulnerável dessa maneira. Como tu fizeste por Pedro, eu peço agora que o Senhor faça por mim diante do Pai nosso que está no céu. Me ajuda, coloca em mim um senso de urgência para me desapegar das coisas terrenas, para estar pronto, para que a prova não venha sobre mim quando eu não estiver
pronto para superá-la. Eu não quero me tornar amarga com a perda. Eu não quero me tornar um desistente diante da prova ou da tribulação, mas eu quero honrar o investimento das orações, da palavra que tem sido semeada, dos cultos que eu tenho frequentado, dos louvores que eu tenho cantado. Senhor, eu não quero ser queimado como a palha, mas eu quero, Senhor, Senhor, eu quero ser batizado com fogo. Eu quero estar pronto para ser renovado de dentro para fora. Me solta da casca. Vamos, ore, amadureça a sua oração. Você que não consegue fechar o olho 1 minuto, esforce-se, amadureça a sua oração. Você que não consegue organizar seus pensamentos, eu estou orando com você agora. Não me deixe orando sozinha. Ore comigo, homem. Ore comigo, jovem. Ore comigo, mulher. E peça ao Senhor: Senhor, fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito, enfraquece a minha carne, me ajuda a voltar a jejuar, me ajuda a me desvencilhar de todas as distrações que me fazem ficar cada vez mais apegado ao